é a nova deputada federal brasileira, que discursou ontem no plenário. Queria ouvir a opinião de vocês, a deputada Nicole. Nicole, não é? Nicole? Nicole, Uma Nicole. loura. Deputada Uma Nicole, lourinha, né? Uma lourinha. Uma lourinha novinha, cocota, que discursou ontem na Câmara. E depois disso eu queria falar, mesmo que fosse um pouquinho para a gente encerrar, porque não quero aprofundar muito, que ainda é um assunto que ainda está em desenvolvimento, que tem a ver com os novos vídeos do 6 de janeiro. Mas queria falar da deputada Nicole. E eu acompanhei uma série de discussões a respeito desse assunto, inclusive no nosso ex-programa ontem. Depois eu fui assistir o clipe, o vídeo. Parece que o nosso colega, nosso antigo colega, o Pavinato, desceu o pau no Nicolas, sentou o pau nele. E houve gente que gostou, houve gente que não gostou tanto e tudo mais. Obviamente eu gosto, vou dar aqui minha opinião, vou pedir a de vocês, eu gosto dessa coisa provocativa, eu gosto do deboche, do escárnio como forma de trazer um assunto à discussão. E acho que o Nicolas é uma pessoa pessoalmente muito bem-humorada, ele tem essa característica que funciona, inclusive é uma das receitas para a comunicação dele com um eleitorado tão jovem, mas a discussão é muito maior, né? A discussão que ele está trazendo, o assunto que ele jogou na pauta no Dia da Mulher, foi talvez o assunto que o Matt Walsh tenha desenvolvido tão bem no documentário dele, What is a Woman? Que a questão é, o que é uma mulher? Por que a chateação com o Nicolas ter colocado uma peruca e ter dito que ele era uma mulher ali, que ele era a Nicole? Ora, não é justamente isso que a esquerda defende, que é o correto hoje no mundo? Que as pessoas, a rigor, ele não deveria nem ter colocado a peruca. Ele poderia dizer, olha, eu hoje estou me sentindo mulher, e eu sou mulher, e eu quero ser feliz Dia da Mulher. É claro que o Nicolas, como um deputado cristão, simplesmente está jogando um assunto, que é um assunto caro, de um valor importante para ele. Eu sei que você também é cristão praticante, Gerson, não sei tanto de você, Fernando, mas fica à vontade para falar. E eu sei que isso é um assunto caro para você também, mas reparem, ele conseguiu, goste ou não do Nicolas, ele conseguiu dominar o noticiário político com um deboche, uma piada, e colocar um assunto que hoje a gente pode gostar ou não, mas é um assunto que atinge diretamente as famílias. Não é um assunto pouco importante. Isso que se chama de ideologia de gênero, identidade de gênero, isso é algo que tem afetado a vida das pessoas, a vida das pessoas que têm pais. Você tem crianças, filhos, que estão sofrendo através de médicos, através de psicólogos, através de terapeutas, danos absolutamente irreversíveis. Você tem um ensino disso dentro da cartilha pedagógica, o ensino disso dentro das escolas, dentro do programa escolar. Né? A Abigail Shrier escreveu um livro aqui nos Estados Unidos que chama Irreversible Damage, Dano Irreversível, contando justamente como eles destruíram a sexualização, a identidade das mulheres através da sexualização precoce, desde o jardim de infância. Eu conto a vocês que eu tirei a minha filha, uma das minhas filhas, depois a outra já estava fora, da escola pública para colocar numa escola cristã, porque no jardim de infância eles quiseram ensinar educação sexual a ela. E eu identifiquei que os temas que eles queriam ensinar para minha filha têm a ver com a cartilha, com o programa da agenda trans, para desde o início de sensibilizar as crianças. Eu identifiquei porque conhecia o assunto. Talvez alguém desavisado não tivesse E olha que você está na Flórida, hein? Eu tô Não, mas repare, a grande polêmica da Flórida, que gerou uma guerra entre a maior corporação do estado, já que a gente está falando aqui de guerra entre grandes corporações e cidadão, né, e pessoas comuns, foi justamente a da Disney contra o Ron DeSantis, porque o Ron DeSantis passou uma lei proibindo o ensino de qualquer coisa desse tipo e de cunho sexual para crianças com menos de 8 anos. Hollywood, o Beautiful People, a Disney chamaram a lei de Don't Say Gay Bill e, eu volto a dizer, crianças de menos de 8 anos de idade. A minha filha está fazendo 8 esse ano, ou seja, a partir do ano que vem, ela já vai poder ser ensinada esse tipo de coisa, e eu ainda acho que é uma idade muito tenra para esse tipo de coisa. Então, hoje você tem o Tennessee na semana passada, perdoem por me alongar, mas
esse é um assunto importante. O Tennessee, na semana passada, passou uma lei criminalizando qualquer tratamento de mudança de sexo para menores de idade. Então, muita gente, e me perdoe o Pavinato, pode achar que isso é uma baboseira, que esse é um assunto pouco importante, etc, etc. Mas eu quero dizer que, na minha visão, o deputado Nicolas trouxe o assunto para o centro da atenção e para a discussão com bom humor, de uma forma muito feliz. Muito feliz. Queria ouvir vocês. Fernão, talvez você tenha um contraponto, uma visão diferente, então vamos que aí depois vem o Gerson. Eu acho isso, quer dizer, isso tudo é uma conspiração deletéria para desviar a atenção das pessoas do que realmente está acontecendo por trás, que é esse processo de tomada do governo dos estados nacionais por entidades não eleitas. Esse é o ponto que se procura esconder com esse tipo de coisa. Você joga essa coisa incendiária, todo mundo fica puto. Qualquer pessoa que não esteja doente, né, não pode aceitar esse tipo de interferência. Agora, para mim, o que interessa é essa questão agora no Brasil, né? Qualquer cara que fala qualquer coisa dentro do Congresso Nacional, o Congresso Nacional decide caçar ou não caçar o cara. Quer dizer, a única pessoa que tem legitimidade para caçar um deputado eleito são os eleitores deles. Entendeu? Isso é o ponto essencial da democracia. É esse. Né? Porque você não está caçando aquela pessoa, você está caçando 1 milhão de vozes que votaram naquele representante para representá-las. Então, não tem cabimento isso. Né? E aqui fica essa conversa em nome da democracia, vamos do decoro, não sei o quê, vamos caçar esse cara. Cara, não tem que caçar. Né? Você tem que ter um mecanismo como o de recall, aí sim. Você, como eleitor, se sentindo mal representado ou ofendido por um tipo de representação que foi feita em seu nome, vai lá e tira esse mandato do cara. Agora, fora disso, é tudo o absoluto avesso da democracia. Então, quer dizer, esse menino tem toda a razão de fazer a piada que fez e é uma forma inteligente, ele é muito inteligente. Né? Se não fosse, ele não tinha tido a votação que teve, é o deputado mais votado no Brasil, não é isso? Com a idade que tem. Quer dizer, ele é vivo, ele sabe com quem ele está falando e o que ele tem que falar para essas pessoas e está representando elas muito bem. Né? Tanto que tem essa votação maciça. Agora, se você libera essa coisa, olha, o candidato do partido adversário deste que levou a eleição com a maior votação do Brasil ter o direito de caçar o mandato do seu adversário que foi eleito com 1 milhão de votos, que sentido que isso faz? Gerson. Eu tenho assim, uma postura que vai... nós dois temos posturas diferentes, né, normalmente, em relação a isso. Eu me considero um conservador um pouco mais raiz. Você já, na minha... Você está me chamando de Nutella, Gerson? Não, você não. Eu te considero um híbrido, que seria o conservador revolucionário, mas a gente fala sobre isso outro dia. Mas é o que gosta mais de chutar na canela. Tal. Eu tenho uma postura um pouco mais sóbria, né? Do que você, e eu reconheço que a gente acaba que meio que se complementa muitas vezes em alguns assuntos. Mas, e nesse assunto do Nicolas, eu tendo a discordar do Nicolas somente naquela proposta que ele fez há pouco tempo aí de tentar controlar o preço de artigos em áreas de catástrofe, etc. Eu acho que alguém cantou essa bola para ele e entrou numa bola furadíssima. Como é que foi a proposta? O Nicolas ele propôs, por causa da questão da água mineral que estava sendo vendida ali em Ilhabela, ali na área, quando teve aquela chuva lá que a gente conversou sobre isso há uns 2 programas atrás, o Nicolas caiu na besteira de propor aí um controle de preços de determinados itens de primeira necessidade em áreas de catástrofe e coisas desse tipo. Matou a aula de economia. Aí ele deu uma escorregada, pisou na bola ali. Não vai acertar sempre.
Com exceção dessa proposta, que eu acho que ele foi infeliz, eu entendo o seguinte: é um parlamentar jovem que usa uma linguagem e um tipo de comunicação que eu e o Fernão, por exemplo, nós apoiamos bastante. A gente tem sempre que ter ajuda de terceiros para a gente se adaptar, né? Para a gente conseguir usar essas ferramentas que você usa com desenvoltura, e o Nicolas também, de Instagram, de redes sociais, etc. Eu não uso porque o Xandão tomou minhas redes, então não uso mais. Pois é, mas o Nicolas, a gente tem que reconhecer o seguinte: ele não é um fruto somente de redes sociais. Quem acompanha o trabalho dele, ou quem acompanhou o trabalho dele como vereador, vai perceber que ele fez um monte de propostas, fez diferença e foi um excepcional vereador. Então, me surpreendeu, porque eu fui pesquisar. Eu pensei, será que esse garoto tem conteúdo, ele tem substância? E ele fez um trabalho como vereador excepcional. Nesse já comecinho de legislatura, vamos dizer assim, que ele está debutando como deputado federal, se você for pesquisar, a quantidade de ações que esse garoto já fez desde que ele chegou, me surpreendeu também. Um monte de propostas, já se engajou em uma porção de debates, discussões. Então, me parece que alguém que chegou para fazer um papel que nós reclamávamos daqueles representantes ditos conservadores que estavam no Congresso Nacional e não apareciam, lamentavelmente. Agora, essa questão de colocar peruca, etc., ir para a tribuna, ela tem uma finalidade que é caricata, mas ela traz ao debate coisas muito sérias. Primeira coisa é que o lugar de fala. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o homem não poderia, no Dia da Mulher, homenagear as mulheres. Aliás, eu vou falar para vocês, os textos, eu vi um do Nelson Freitas maravilhoso, e outros, os mais bonitos textos de homenagem ao Dia da Mulher que eu ouvi nesse Dia da Mulher foram de homens que gravaram mensagens. Então, esse negócio de lugar de fala, que o homem não poderia se manifestar, isso é uma tremenda de uma bobagem. Segunda coisa, que eu acho que o Nicolas foi muito feliz, quando ele bota a peruca, ele fala, bom, agora eu quebrei a questão do lugar de fala. E eu também vou entrar numa outra discussão que é muito mais séria, que é a questão de você se auto-identificar como mulher. E ele faz menção, inclusive, a um processo que ele recebeu por ter feito a homenagem ao Dia da Mulher no ano passado somente às pessoas, os seres humanos que tivessem cromossoma XX. Então, quando ele faz essa homenagem, ele foi atacado, e dessa vez ele fala, para não ter problema, eu agora quero dizer que eu me identifico aqui rapidamente. Ele ainda usou uma linguagem dizendo que ele tem um gênero fluido, porque depois ele tira a peruca e fala, bom, agora eu voltei a falar como homem porque eu tenho essa possibilidade. Ele é não binário, gênero fluido. Não binário, coisas desse tipo. Então, ele faz uma paródia, ele faz um discurso ali caricato, mas que toca em pontos muito importantes quando ele, por exemplo, fala que as mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se identificam como mulheres, principalmente, por exemplo, no esporte. Claro. O esporte é ridículo você ter homens competindo com mulheres. A gente tem uma fotografia da semana passada numa competição na Europa em que o primeiro e o segundo lugar de uma competição de ciclismo foram dois homens que estão se beijando, e o terceiro lugar é uma mulher que está com a filha no colo para receber a medalha. Quer dizer, dois homens ganhando de uma mulher e as pessoas aplaudindo. O Dia da Mulher está sendo comemorado por várias empresas, pela Apple, por várias empresas, colocando homens que se consideram mulheres e são transgêneros, ou se consideram travestidos, ou pelo menos episodicamente se sentem como mulheres. Esse tipo de debate é um debate ideológico, mas que ele tem reflexos, como você bem falou, sobre a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Para terminar, eu tenho um amigo que diz o seguinte, eu não me importo se a pessoa queira ser trans, queira ser o que quiser, desde que ela não queira que os meus filhos, que a minha família, tenha que aderir a essa pauta. Mas o problema é que esses grupos eles fazem uma política pública que tem que ser abrangente e que tem que ser imposta à maioria. E é nisso que eu acho que o Nicolas acabou tocando. Ô, Gerson, isso aí, primeiro que tudo isso que você falou, que o cara tem que ser ou não tem que ser, né, só vale se você for
um transgênero, mas de esquerda, né? Ou um índio, mas de esquerda, né? Ou a raça negra, mas de esquerda. Né? Então, se não for, né, vale tudo contra você. Então, esse é o ponto que interessa. Né? Eles só vão para cima e acusam de misoginia, homofobia, eu não sei que fobia mais, os que são dentro dessas categorias ditas minoritárias, né, de esquerda. Se não for de esquerda, pode malhar. Então, isso tudo é cortina de fumaça. É tudo mentira. É tudo mentira. Existe também claro que existe uma ideia marxista de oposição entre oprimidos e opressores, etc., e a própria negação da realidade, né? Porque o problema todo não é simplesmente eles querem poder se identificar da forma qualquer, né? Você tem algumas questões por trás disso. Primeiro, existe uma crueldade com as pessoas que estão sofrendo de um problema psicológico de disforia de gênero, que precisam ser tratadas, pessoas que precisam de tratamento, acomodação, tratamento, etc, etc. Mas você não resolve esse problema dizendo que uma pessoa que se sente mulher e é um homem é de fato uma mulher. O que traz um outro problema, que é o problema que o Matt Walsh chama a atenção, que é a da necessidade que eles têm da negação da realidade. É isso aí. Isso é que é o fator subversivo. É você Exato. negar o poder do senso comum. Quer dizer, você tem isso. Esse é o último grau de subversão e o primeiro, né? Você tem que mentir na cara da verdade, diante da verdade. Entendeu? Porque aí você desestabiliza o cara e fala, pô, eu não confio mais no meu próprio critério. Né? Porque aquilo que eu estou enxergando não é o que eu estou vendo. Né? Então, é disso que se trata. Né? Com a conotação covarde, né, de jogar esse tipo de desestabilização para cima de criança. Né? Porque para cima de adulto não cola. Encontro de show de trans para bebês na semana passada, inundaram a internet.